encurtar a viagem de produtos brasileiros, principalmente os produzidos aqui na região centro-oeste do país, para países como China e Japão, né? Países asiáticos. Esta é a missão da segunda expedição da Rota de Integração Latino-Americana, que sai agora, dia 25 de agosto, de Campo Grande, e vai percorrer mais de 2.000 quilômetros de estradas, passando pelo Paraguai, Argentina e Chile, até sair no Oceano Pacífico. Essa viagem vai ser comandada pelo empresário Cláudio Cavol, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logísticas de Mato Grosso do Sul, a Setlog MS. Ele vai guiar um comboio com autoridades e empresários até os portos chilenos. E é com ele a nossa conversa de hoje. Cavol, obrigado por estar aqui e explicar essa aventura que eu acho que vai ser essa viagem, né? É um prazer, Og. Muito bom dia. E ao meu lado, meu grande companheiro, irmão, jornalista Paulo Cruz, jornalista automotivo Paulo Cruz, do programa Auto News, do qual eu fiz parte e ajudei a criá-lo, fomos os protagonistas, né, claro, desse programa. E o Paulo, né, que ninguém mais do que ele entende de carros, viagens, estradas, participou da primeira expedição, vai participar dessa segunda também. Paulo, obrigado. Eu que agradeço, Og, a oportunidade de estar aqui falando dessa empreitada que eu considero das mais importantes para a nossa região. Muito bom. Eu imagino que vai ser uma aventura, né? Bom, Cláudio, primeiro eu queria saber o seguinte, como é que foi definida essa rota? Como é que foi escolhido esse caminho de agora? Porque vocês já fizeram outra viagem e parece que já tem 2 caminhos mais ou menos em estudo, né? Esse seria um terceiro, é isso mesmo? É verdade, nós já fizemos 7 viagens para essa, aliás, é a 7ª viagem. Foram 6 outras, uma em 2013 que também contou com mais de 100 empresários, todos ligados ao setor agroindustrial, transporte, enfim. E depois dessa de 2003, a equipe do Setlog foi várias vezes buscando outras rotas e outras alternativas para que a gente alcançasse o Oceano Pacífico. Mas como expedição mesmo, é a segunda, né? Oficial. Como expedição, essa é a segunda. E tem o caráter desta segunda expedição justamente chamar a atenção de autoridades, empresários, enfim, todo o setor produtivo também, de que olhem para o oeste com outros olhos, nós sabemos e queremos passar isso para todo o empresariado em geral, de que podemos usar, sim, os mercados que estão ao oeste do Mato Grosso do Sul e também alcançarmos o Pacífico para atingir outros mercados mundo afora. Cavol, agora isso não é uma viagem de Mato Grosso do Sul, né? A gente sabe que na China, principalmente China, Índia, né, tem pessoas que estão querendo comer mais, estão consumindo além da soja que a gente já vende para eles, né? Proteína, então a gente estima lá, né, que tenha mais de 400 milhões de chineses que estão gostando de comer mais, né? E esse acho que é o momento do Centro-Oeste, né? Não só de Mato Grosso do Sul, mas dessa expedição, eu acho que ela é um momento importante também para a região, né? Isso é uma verdade. Se nós olharmos o que ainda podemos cultivar de áreas do Mato Grosso do Sul e Goiás, nós praticamente poderemos alimentar mais uns 400 milhões de pessoas na China, que é o que se estima que vai entrar no mercado de consumo nos próximos 10 anos. Então, o Centro-Oeste brasileiro é, sem dúvida alguma, uma fonte de alimento para o mundo, especialmente para a China. E quando se fala em China, nós temos que achar essa saída pelo Pacífico. É muito importante que os nossos produtos, em vez de irem a Paranaguá, Santos e sair pelo Atlântico, para alcançar o mercado asiático, que a gente já saia direto aqui pelo oeste, chegando ao Pacífico. Agora, qual é a logística dessa viagem? Quantos carros vão? Qual é o tipo de apoio que vocês têm? Porque são mais de 2.000, são 2.200 quilômetros, né? Como é que ela foi arquitetada, essa viagem, para que não ocorram problemas? Eu acho que vai muita gente, vão empresários, autoridades também. Como é que vocês pensaram, como é que ela vai ser feita? Ela foi pensada em todos os detalhes e está sendo organizada, inclusive, nos mínimos detalhes, como eu falei. Nós mandamos uma equipe nossa por 2 vezes fazer toda essa rota isoladamente, vendo hotéis, postos de gasolina, estradas, onde que nós tínhamos possíveis pontos perigosos nessas rodovias. Mapeamos tudo isso e essa equipe voltou e a partir daí nós começamos a organização com isso.
A preocupação é enorme porque estão indo conosco empresários de primeiro quilate do Mato Grosso do Sul e do Brasil, como também autoridades. Nós temos autoridades de Brasília que estão nos acompanhando, nós temos autoridades do Estado, secretário de Estado, juízes, desembargadores, todos acompanhando para que essa rota realmente tenha sucesso e mostre ao Brasil da importância dela. Vocês são carros especiais para poder fazer todo esse percurso? Como é que é? Nós testamos vários carros, várias caminhonetes que teriam condições de nos atender nessa viagem. E a escolhida foi novamente a caminhonete que nós já tínhamos feito a inspeção de 2013 e com muito sucesso, e preferimos não errar, estamos voltando com o mesmo carro. Agora, assim, a gente falou dos portos brasileiros, né? Você falou, hoje a gente você que é do segmento de transporte, é complicado a gente chegar nos portos, né? A gente vê no Brasil várias situações de greve, de portos parados, estradas bloqueadas, né? O Chile é uma opção realmente mais atraente em termos de taxas portuárias. O que se economiza indo pelo Chile? O Chile hoje, Paulo, é o país mais desenvolvido da América Latina, não há dúvida sobre isso. E os seus portos não ficam atrás. Enquanto lá nós temos portos superdimensionados para a capacidade de exportação e de importação, no Brasil, ao contrário, eles estão subdimensionados. Então, aqui, enquanto nós temos um serviço precário de atendimento ao nosso produtor exportador, por exemplo, lá eles estão ávidos, estão sedentos para que o nosso produtor, para que o nosso industrial, para que o nosso importador use e utilize desses portos. Então, veja bem, hoje uma tarifa portuária de Paranaguá e Santos custa 3 vezes mais do que uma tarifa portuária num porto de Iquique, por exemplo. Ora, nós temos que utilizar esses portos, nós temos que utilizar essa saída pelo Pacífico, porque o nosso produtor terá mais competitividade no mercado internacional e o nosso estado com certeza estará tendo um desenvolvimento muito maior do que outros estados que não terão esse benefício desse corredor. Bom, nós vamos fazer agora uma pequena pausa, daqui a pouco nós voltamos a conversar com o Cláudio Cavol, que vai comandar esta segunda expedição de integração latino-americana, né, para fazer com que os produtos produzidos, não só aqui no Centro-Oeste, mas também no Brasil, cheguem até os portos do Chile para serem exportados para a Ásia. Nós voltamos em alguns minutos. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre a segunda expedição de integração latino-americana, comandada pela Setlog MS, aqui em Mato Grosso do Sul, que vai levar empresários e autoridades até o Chile, descobrindo aí uma nova rota, um novo caminho, né, de exportações para os nossos produtos até a Ásia. Cláudio, queria saber o seguinte, são mais de 2.200 quilômetros, né, nesta viagem. Quais são as condições das estradas? Porque nós sabemos, aqui em Mato Grosso do Sul mesmo, acho que um primeiro trecho a ser percorrido é bastante complicado por causa das nossas estradas aqui. Daqui para frente, o que vocês esperam encontrar? Pelo menos o que você já sabe que vai encontrar pelas viagens que já foram feitas? Já sabemos, até porque falei que fomos estudar todos esses trechos antes, mas de Campo Grande até Porto Murtinho nós temos uma estrada federal, está em boas condições e podemos utilizá-la de uma forma bastante segura. A partir daí que nós começam os problemas da expedição. Dentro do Paraguai nós teremos mais de 400 quilômetros de estrada de chão com uma estrada precária, não é só chão, é precária a estrada, e nós teremos que vencer essa rota, essa rodovia, com essas 30 caminhonetes de uma forma segura. Então isso é uma preocupação e estamos tomando todas as formas possíveis para que ela seja completada, esse percurso com maior sucesso. Depois disso, já adentrando na Argentina, nós voltamos a ter rodovias com boas condições. No Chile não é diferente, rodovias com boas condições, inclusive cruzando a Cordilheira dos Andes. Não há problema para que nossas caminhonetes e depois, posteriormente, nossos caminhões venham utilizar essa rota.
Então, temos sim um problema no norte do Paraguai e esse é o objetivo dessa expedição, é justamente isso. Na volta estaremos junto com o governo do Paraguai, junto com o presidente Cartes, presidente do Paraguai, onde ele já está combinado, ele assinará o início da construção, a liberação da construção dessa rodovia. Então você espera que, por exemplo, isso esteja pronto em breve, são 400 quilômetros, podem ser o entrave ali da viagem que precisam ser resolvidos num curto espaço de tempo, né? Sim, a promessa das autoridades do Paraguai são de que no máximo em 3 anos e meio, 4 anos, nós já tenhamos essa rodovia pronta. E aí o Brasil tem que cumprir com a sua parte, né? Que é fazer a ponte sobre o Rio Paraguai, e esse é o nosso medo, que de repente essa rodovia fique pronta e a ponte não. E a ponte não. Então, por isso estamos levando também ministros do governo federal junto conosco, para que ele sinta a necessidade de que essa região tem de que se construa essa rota para o Pacífico, e com isso, sensibilizando o governo federal, nós acreditamos que consigamos que essa ponte seja construída dentro do prazo previsto. Acabou, assim, a gente não pode deixar de falar também, a gente está falando do governo paraguaio, né? A gente sabe que o governo brasileiro está indo nessa expedição, está sendo representado não só o governo estadual, mas também na esfera federal. Eu tive o privilégio de acompanhar vocês na primeira expedição e vi realmente as dificuldades que é você atravessar essa rota. Você tem uma parte até de uma cordilheira que a gente atravessa, né? Não é a parte mais alta, mas o que o governo federal, o governo nosso, está efetivamente fazendo para que isso aconteça? A gente vê nos nossos noticiários, né, que o segmento de transporte vem constantemente sofrendo. É com alta de combustível, é com imposto, né, com leis que às vezes atrapalham um pouco a questão do motorista junto ao transporte. Como é que você vê, né, o nosso governo também apoiando isso? O governo no Brasil geralmente atrapalha o setor produtivo, com excesso de regras, de normas, de impostos, legislação, enfim. Parece que é um conjunto de coisas que vem sempre atrapalhando quem quer produzir, quem quer crescer, quem quer gerar emprego. Depois de 2013, quando fizemos a primeira, que você participou da primeira rota, da primeira expedição, a partir daí nós fizemos várias visitas ao governo federal e ao governo do estado do Mato Grosso do Sul. E é muito importante salientar que o governo do estado prontamente acreditou na rota e passou a apoiar ela de forma plena. E a partir daí nós fomos então ao governo federal e lá tivemos amplo apoio também do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, que passou a comandar todo esse trâmite com todos esses países. Já existem tratados internacionais como o ATIT que prevêem essa rota bioceânica e regulamenta o transporte internacional de riquezas. E o Itamaraty está sendo uma peça importante para que todos esses países consigam conversar e consigam alinhar suas legislações, e assim a gente tem o sucesso pretendido. Isso que eu ia te perguntar, você falou em legislação, imagina, você está passando praticamente, né, por 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Chile, e você tem 4 legislações diferentes, com regras diferentes, regras aduaneiras, por exemplo. Isso não pode ser um entrave entre você transportar produtos daqui, principalmente alimentos, grãos, ou seja, o que for levado para isso? Isso não pode ser um excesso de burocracia, Cláudio? E nós esperamos com isso, Og, que o Mercosul venha a funcionar realmente, que até hoje não está funcionando a pleno, mas que com essa rota ele venha a funcionar realmente. Por isso que eu acabei de citar que nós, dentro do Mercosul, nós temos um acordo internacional chamado ATIT que prevê tudo isso. Felizmente para nós, o Paraguai, a Argentina e o Brasil fazem parte do Mercosul. O Chile não, mas o Chile é tão aberto a novos negócios, a empresários de outro país que queiram investir lá, que ele certamente, já nos disse, estará pronto para mudar sua legislação interna para que a gente tenha o sucesso pretendido. Você acha que os custos disso tudo, por exemplo, de fazer essa rota, são menores do que exportar pelo Brasil? Você disse que o preço nos portos brasileiros são 3 vezes maiores do que no Chile, mas o deslocamento, a viagem, ela acaba sendo, enfim, mais barata do que levar para os portos brasileiros?
nós teremos um aumento de quilometragem no transporte dessas mercadorias via rodoviária, por estradas. Mas nós teremos uma diminuição muito grande da rota marítima, em torno de 8 mil quilômetros, mais de 8 mil quilômetros. Isso sem contar com a agilidade dos portos chilenos, que nós não temos essa mesma agilidade nos portos brasileiros. Bom, além disso, nós também estamos trabalhando junto com a Receita Federal do Brasil, e tem técnicos da Receita Federal de Brasília que estarão nos acompanhando agora nessa expedição, para que seja criada a primeira rota na América Latina de exportação e importação que seja chamado de aduana livre. Isso significa que os nossos caminhões, quando carregando riquezas, indo ou vindo, não terão mais que parar nas aduanas, eles não perderão tempo. Veja bem, Og, hoje, um caminhão nosso que vai exportar um produto para a Bolívia fica em média 8 dias parado numa aduana aqui em Corumbá, para atravessar para a Bolívia. Por incrível que pareça, fica 3 dias na aduana boliviana e fica 4 dias no Brasil, a 5 dias no Brasil. Excesso de burocracia. Excesso de burocracia. Fica mais tempo no Brasil do que na Bolívia. Na nossa viagem nós já passamos por isso na Bolívia, né? Isso. Na nossa viagem nós ficamos mais de 9 horas esperando para liberar nossos documentos. E não eram caminhões de cargas, era turismo. Carros de passeio, praticamente. Carros de passeio. Né? Já foi complicado. Então a Receita Federal tem nos prometido, e tenho certeza que irá cumprir, de que essa aduana, essa rota será chamada aduana livre, aduana expressa, e com isso nossos caminhões terão uma agilidade muito maior no trâmite de nossas riquezas. Ok, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos a conversar com Cláudio Cavol da 7log MS, falando sobre essa expedição que vai ser realizada, buscando uma nova rota para os produtos produzidos aqui no Brasil. Só mais uns minutos, estamos de volta. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, falando sobre a expedição que ocorre agora no dia 25 de agosto, que vai abrir uma nova rota, ou pelo menos estudar uma nova rota para o transporte de produtos produzidos aqui no Centro-Oeste, no Brasil, para o mercado asiático. Minha conversa é com o Cláudio Cavol. Cláudio, eu queria saber o seguinte, nessas viagens que já foram feitas, né, na primeira expedição e outras viagens pela sua equipe, a equipe da 7log, quer dizer, foram definidas outras 2 rotas, né? Uma que passa pela Bolívia e uma outra que vai até Rondônia, passa pelo Acre, desce lá por cima para voltar e alcançar os portos do Chile. Por que até agora vocês estão verificando que esta talvez seria a mais viável, apesar de ter um longo trecho ali de terra ainda a ser percorrido? A rota pela Bolívia se tornou inviável devido ao tipo de estrada que nós temos para cruzar a Cordilheira dos Andes. Os caminhões brasileiros não conseguem trafegar. São íngreme as duas, tanto a rota que nós escolhemos, começa pela Bolívia, são as duas íngremes, iguais, mas as curvas são muito mais acentuadas e isso faz com que caminhões de grande porte, como são os caminhões brasileiros, não tenham condições de rodar por lá. A do Peru, apesar de ser uma rota de exportação boa, foi construída recentemente com uma estrada moderna, está muito longe dos mercados produtores e consumidores, como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, o sul do país. Esta é a que melhor se apresenta por estar muito próximo de São Paulo, de Goiás, inclusive do sul do Mato Grosso do Sul, que poderá utilizá-la também na exportação de seus produtos, como também importação de produtos industrializados. Por exemplo, containers que vêm da China, por exemplo, ou do Japão e que venham para consumo no Mato Grosso do Sul, em Goiás, enfim, poderão vir por essa rota e não mais fazer a curva lá pelo Cabo Horn, no sul da América do Sul, ou pelo Canal do Panamá, que encarece muito também a viagem marítima. Então, tenho certeza, nós todos temos certeza de que quando essa rodovia estiver com toda a estrutura necessária, será muito utilizada para transporte dessas riquezas. Pelo que a gente vê no mapa, né, que a gente pode observar, saindo, por exemplo, de São Paulo, dos portos ali de Santos ou Rio de Janeiro, está quase que uma linha reta, né? Não digo reta, mas ela vai numa linear muito, né, pouco acentuada, né? Isso. Então, quer dizer, o caminho torna-se mais fácil e mais curto, mesmo para quem sai
né, de São Paulo, do interior de outros estados como Minas, por exemplo. É o menor caminho entre dois pontos e o que é melhor, é o mais barato para se implantar. Nós só precisamos de 500 quilômetros de asfalto que o governo do Paraguai já se prontificou a construir em um período muito breve. É uma rota de duas mãos, né? A gente do Chile, por exemplo, pode trazer o salmão. Naquela primeira expedição que nós tivemos, você falou muito disso. Né? Você ainda consegue trazer uma rota dupla. A gente manda, mas recebe também, né? É uma verdade. Por exemplo, nós, Paulo, e você estava junto conosco, quando estivemos no Chile, nós tivemos o tempo de poder ir a um supermercado e eu vi vários preços de produtos. E o preço da picanha lá no supermercado do Chile custava quase 4 vezes o preço de uma picanha aqui. Em compensação, o salmão aqui custa 4, 5 vezes mais do que lá no Chile. Ora, por que nós não podemos... E esses são só 2 produtos que nós estamos citando aqui. Tem vários outros, por exemplo, na região de Jujuy e Salta, na Argentina, é uma região que produz muito sal e que nós poderemos comprar esse sal para o consumo pecuário aqui no nosso estado. Todo o nosso sal vem de Mossoró, a mais de 3 mil quilômetros de distância. Ora, Jujuy e Salta estão a 1.000 quilômetros de nós. Então, existe uma troca de riquezas muito grande e com economia para o nosso produtor e para o nosso consumidor final, com toda certeza. E você falando disso, você está falando de regiões belíssimas. Eu acho que além da rota que a gente vai traçar, né, eu tenho certeza disso, como uma rota para escoamento de produção, nós ainda temos uma possibilidade muito grande de turismo. Eu lembro uma rota turística você também, imagina, né? Com 1.000 quilômetros, 1.000 e poucos quilômetros, você está dentro do Chile, no deserto do Atacama. Né? Então, São Pedro do Atacama são realmente lugares belíssimos. Falta estrada, né? Eu lembro que vamos até lá até hoje, falta o presidente do Paraguai ele falou para a gente, o Paraguai é a pérola da América do Sul. Só precisa ser descoberto. Então, é também um corredor importante para o turismo, né? Isso é um case também que vale a pena ser estudado e tanto é que nós estamos levando a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, a UEMS, que já fez parceria com outras 5 universidades desses países para que se faça um estudo detalhado do potencial turístico de cada região. Mas como você bem citou, Paulo, é fácil da gente analisar e saber que vai ser um sucesso o turismo também quando essa rodovia estiver funcionando. Por exemplo, um trabalhador médio aqui do Mato Grosso do Sul consegue colocar seus 2 filhos ou 3 filhos no seu carro e em 1.200 quilômetros ele está em cima da Cordilheira dos Andes e em São Pedro do Atacama, por exemplo, que é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. E lá ele vai poder ver neve. Então, esse trabalhador médio possivelmente não teria condições nunca de levar sua família para Bariloche, por exemplo. E agora ele pode, na mesma distância que ele iria para Camboriú no verão, ele pode no inverno levar seus filhos. Olha, então, as vantagens que essas regiões terão com esse incremento turístico que essa rodovia vai abrir. Ao mesmo tempo, eu posso citar a importância que é, por exemplo, do turismo aqui na nossa região, por exemplo, em Bonito. Podemos atrair pessoas de fora para cá também. A população do norte do Chile, fazem mais de 20 anos que não vem uma chuva forte em sua região. É uma região, porque é deserto, do Atacama, por exemplo, que não chove nunca. Toda vez que eles vêm para cá e vêm a essa região de Bonito, eles ficam encantados com a qualidade da água, com a abundância de água que nós temos naquela região. Ora, tenho certeza absoluta que abrirá um mercado muito grande nesta região de Jardim, de Bonito, enfim, para que esse turista, esse público venha ao nosso estado. Porque geralmente é um público que usa muito o turismo do sul, vão muito para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul e podem começar a migrar para cá pela facilidade que isso vai trazer também. Né? É uma verdade. Cláudio, a viagem, pelo cronograma aqui, termina dia 3 de setembro. Quais são as atividades depois disso planejadas? Vocês não vão só chegar lá, tomar um suco e voltar, né? Existe um cronograma, né? Um protocolo do que vai ser feito ali, na hora que vocês chegarem no porto de Antofagasta, no Chile, né? Sim, depois do porto a gente retorna. O nosso destino aí será a capital do Paraguai, Assunção, onde seremos recebidos pelas autoridades máximas daquele país, pelo seu presidente. E estaremos mostrando também a ele, apesar de termos certeza de que ele já sabe, todo o potencial turístico, comercial, industrial que essa rota trará de benefício, principalmente para o Paraguai.
que essa região norte do Paraguai é uma região pobre ainda e essa rota poderá ajudar no desenvolvimento. No Brasil não será diferente, vamos fazer um relatório com dados sérios, corretos e mostrar para o governo federal e ao governo do estado da importância dessa rota também. O acordo que você falou, pelo menos o acordo de intenções para a pavimentação da estrada no Paraguai, vai ser assinado em Assunção nessa volta. Vai ser assinado. A promessa é de que o presidente do Paraguai assine na nossa frente, em rede nacional, lá com a imprensa paraguaia, ao início da construção dessa obra, o que vai nos deixar muito contente e voltaremos sonhando de que isso aconteça rapidamente. Quer dizer, já há um compromisso, então, do governo paraguaio em asfaltar esse trecho. Sim, claro, já é um compromisso. Isso está muito acertado entre os nossos organizadores de que isso aconteça na nossa volta. Okay. Agora, Caval, tecnicamente, né, a gente tem... Vamos cruzar uma cordilheira dos Andes, acho que não é na sua parte mais alta. Temos uma parte muito seca. Como é que está o nosso caminhão, o nosso motorista? Ele também vai precisar de adaptação para a gente conseguir vencer essa rota? Os caminhões hoje e os que serão utilizados nessa rota são caminhões modernos, Paulo. São caminhões que hoje não têm esse problema, que sofrem muito com a altitude. Existem compensações dentro da gabina que o motorista pode utilizar para que o motor não sofra tanto. Quanto ao motorista, nós já tivemos lá, Paulo, você sabe disso, não é muito desgastante. Tem que se tomar algumas precauções básicas, muito líquido, enfim, algum remedinho que para as pessoas que sentem alguma dor de cabeça excessiva. Mas eu não vejo como um problema que seja desgastante ao nosso motorista cruzar a cordilheira. Quantos veículos vão no total? Entre apoio e os carros que estão em torno levando? de 30 veículos. 30 veículos. Nós teremos o carro médico, que estará com o médico nos acompanhando, nós teremos o carro mecânico, que a fabricante das caminhonetes estará mandando mecânicos para que esperamos que não haja nenhum problema, mas se houver, nós também estamos seguros quanto a isso. Então, todos os detalhes foram cuidados para que realmente seja um sucesso essa expedição. Por quais cidades vocês vão parar? Já está planejada, por exemplo, a estadia, o pernoite e tal? Em quantas cidades, mais ou menos, vão estar pelo caminho? Serão em torno de 9 cidades, e todas elas nós teremos um evento com prefeitos, com governadores da província que nós estaremos visitando, empresários com mesa de negócios, enfim. Por onde nós passarmos será bastante cansativo também. Por onde a gente passar, geralmente à noite nós teremos esses eventos onde as autoridades locais estarão mostrando as riquezas daquela região e nós estaremos também mostrando as riquezas que nós podemos oferecer numa troca comercial intensa como essa rota poderá proporcionar. Ok. Cláudio, queria agradecer a tua presença aqui no programa, no Diálogo Aberto, obrigado e desejo sucesso para que essa expedição realmente venha trazer para nós brasileiros uma porta aberta, né? Uma nova estrada aberta aí para a exportação dos produtos. Eu que agradeço. Sucesso. E espero que a gente esteja aqui depois da expedição. Na volta a gente conta como foi. Para falar sobre isso. Vamos trazer belas imagens para mostrar aqui. Imagens. Com certeza. Paulo, obrigado pela presença aqui também. E o Diálogo Aberto vai ficando por aqui. Nós desejamos a todos um excelente domingo, um bom final de semana. No próximo domingo estamos de volta com mais um bate-papo interessante e curioso para você. Bom final de semana e até lá.